Amigos, boa noite, boa noite, boa noite. Quem diria? Este vídeo é de sábado, vocês vão vê-lo já no dia de hoje, mais logo, gravado quase de madrugada, ou melhor, de madrugada. Então vamos aqui falar um bocadinho de Bundesliga. Temos aqui bons jogos, são jogos que eu acho mais interessantes. Temos aqui um Hamburgo, que vai defrontar a equipa do Dortmund, Hamburgo 4.52, empate 4.40, de Borussia Dortmund 1.70. Vamos falar de um Dortmund que na Liga dos Campeões perdeu 4-1 na casa do Manchester City. Em termos de campeonato, não perdia há 5, 6 jogos, se não estou em erro. Já o Hamburgo, em termos de consumo interno, venceu o Mainz 4-0, venceu o Leipzig por 2-1, perdeu com o Wolfsburg em casa 1-0, venceu fora o Heidenheim 1-0 e perdeu fora com o Colônia por 4-1. Tem 9 jogos realizados, 2 empates, 2 vitórias, 5 derrotas, 8 gols marcados, 15 feridos. Já o Dortmund está neste momento na terceira posição. Nos últimos 5 jogos tem uma derrota, um empate e 3 vitórias, 15 gols marcados, 6 feridos, 9 jogos disputados, 6-2-1 em termos de resultado. Fora de portas, o Dortmund tem 5 jogos realizados, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos 5 jogos, fora, só perdeu um jogo e foi com o Bayern de Munique. O último jogo, a vitória que eles têm fora é com o Colónia, não com o Augsburgo, desculpem. Já o Hamburgo em casa tem 4 jogos, ganhou 2, perdeu 2, 6 golos marcados, 4 golos sofridos. Se formos aqui a ver um bocadinho a tendência destas equipas, o ambas marcam, pintou em 50% dos jogos do Hamburgo, 60% dos jogos do Dortmund, ou seja, acima da metade dos jogos do Dortmund pintou, pintou ambas marcam, peço desculpa. Gols marcados em ambas partes está a 1.44. O Hamburgo marca em ambas as partes 50% das vezes dos jogos, 65% das vezes deixa lá a sua pipoquinha, 85% das vezes aplica-se o mesmo ao Dortmund. O Dortmund costuma ser, por norma, 70% das vezes a primeira equipa a marcar, tem tido essa tendência. O Hamburgo é uma das equipas que mais remata no campeonato alemão. Eu pessoalmente penso que eu gosto muito de gols marcados nas partes a 1.44. O Dortmund tem sido um bocadinho under quando joga fora. Certo que perdeu aqui com o... Onde é que está? Contexto alemão. Perdeu com o Bayern 2-1, mas o 2-0 do Bayern só chegou por volta dos 60 e tal, 70 e poucos minutos. O Dortmund depois acaba por marcar na sequência, mas reparem, 2-0, 1 igual, apesar de ter sido taça, 1-0 campeonato, 2-0. O jogo mais over em termos de golos foi quando foram ao St. Paulo de 3, o tal 3-3 que foram vencer por 3-1. Aqui foi só 2-0, aqui foi só 2-0. Há o tal jogo, mas é o Bayern, é um derby. Aqui foi igual, aqui foi 1-0. Isto aqui são provas europeias. Portanto, o Dortmund tem sido aqui uma equipa um bocadinho under quando joga fora. Eu pessoalmente ficaria pelo gols marcados nos pares a 1.44. Over 0.50 a 1.23. Over 2,5 por exemplo está a 1.45. Over 3,5 está a 2.18. Over 4,5 3,55. Under 1.25. Este under 4,5 a 1.25. Prefiro e vejo um bocado mais valor tendo em conta o Dortmund nos últimos jogos fora e mesmo o Hamburgo no seu terreno tem aqui uma vitória por 4-0, 0-1, 2-1, perde 2-0. Também não tem sido uma equipa com grandes tendências para os overs. Há aqui um pequeno cenário que é, são duas equipas que têm alguma probabilidade nos seus jogos de serem equipas de ambas marcam. Portanto, atenção a isso. O ambas marcam está a 1.49. Eu prefiro gols marcados em ambas as partes. E acho que poderá ser um dos jogos bons para se trabalhar no live. Hoffenheim contra Leipzig. Estamos a falar de um Hoffenheim que está em 6º lugar, vem 3 vitórias seguidas. O Leipzig ocupa a 2ª posição, nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, tem um empate e 4 vitórias. Hoffenheim 2.68, empate 3.95, Leipzig 2.40, 1,5 1.10, 2,5 1.38, over 0.50 1.21. Estamos a falar de ambas marcam a 1.35 e estamos a falar do gols marcados nos pares a 1.39. Temos um Hoffenheim que nos últimos 5 jogos perdeu com o Colônia, depois venceu St. Pauli e Heidenheim. St. Pauli empatou, não sei se eles depois passaram ou não no prolongamento ao penaltis na Taça da Alemanha, e 3-2 fora na casa do Wolfsburgo, por nome é sido tido como um dos terrenos complicados da Alemanha, mas o Wolfsburgo está aqui a passar um bocadinho caminhos complicados. Estamos a falar de um Leipzig que empata com o Dortmund fora, vence Hamburgo em casa, vence Augsburgo, vence Cottbus para a Taça e vence Stuttgart em casa por 3-1. Hoffenheim em casa, curiosamente, regressou às vitórias agora no dia 25 de outubro, porque até então tinha perdido com o Frankfurt, tinha perdido com o Bayern de Munique, tinha perdido com o Colónia. O Hoffenheim tem feito aqui uma cena de resultados um bocadinho mais positiva a jogar fora do que propriamente nas suas portas. Tem neste momento 16 pontos, 9 jogos realizados, 5 golos marcados. A 5 vitórias, desculpem. Um empate, 3 derrotas, 18 golos marcados, 15 sofridos. Aqui uma das equipas com mais golos sofridos na Liga Alemã. Estamos a falar de um Leipzig que tem 19 golos marcados, 10 sofridos. Ok?
tem 9 jogos, 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Estamos a falar de um Leipzig quando joga fora. Estão a ver aquilo que eu disse ao Hoffenheim? O Hoffenheim ainda não perdeu fora este ano. O Leipzig, 5 jogos realizados fora, 3 vitórias, um empate e uma derrota, 9-7 em golos marcados e sofridos. Mas o Hoffenheim em casa só tem uma vitória e tem 3 derrotas. Olhando aqui um bocadinho ao confronto direto, tem dado over 2,5 nos jogos entre estas equipas nos últimos jogos recentes. Ambas marcam pitou 100% das vezes. Portanto, um 2,5 a 1.40. Ambas marcam 1.35, também parece interessante. Os gols marcados para são 1.39. E a combinação dos dois, over 2,5 com ambas marcam, dá-vos um modo de 1.60. Também parece aqui algo interessante. Continuando, e União de Berlim contra a equipa do Bayern Munique. Estamos a falar do União a 11.0. Empate 6,70. Bayern 1.25. Mais do e meio, 1,10. Mais 2,5, 1,37. Mais 3,5, 2. Over 0.5, 1.19. Outro espetacular do ambas marcam 1.84. Gols marcados em ambas as partes 1.37. Acho que isso vai acontecer, gols marcados em ambas as partes. Em termos de confronto direto, pintou 67% das vezes over 2,5 nos últimos 3 jogos entre as equipas. O ambas marcam pintou 67% das vezes também. O gol HT 67% das vezes meio, ou seja, apenas num jogo é que não aconteceu. Ambas marcam gol ao intervalo ou over 2,5. O União de Berlim nos últimos 5 jogos perdeu com o Leverkusen fora 2-0, venceu o Borussia Mönchengladbach em casa 3-1, perdeu fora com o Werder Bremen 1-0, venceu em casa o Arminia Bielefeld com texto de taça, empatou dentro de portas com o Friburgo também a 0. Já o Bayern é só vitórias no campeonato, é só vitórias na Taça da Alemanha e é só vitórias na Liga dos Campeões. Basicamente é isto. Marca a toda a gente, sofre pouquíssimos golos, sofreu agora do PSG, tinha sofrido do Colónia, sofreu do Dortmund. Curiosamente não aparece aqui o jogo do Dortmund, há aqui coisas curiosas. Uma equipa muito forte em ataque continuado, muito forte em transição, sabe baixar o ritmo do jogo, consegue ser uma equipa que esmaga muitos adversários com longas posses de bola. Não há aqui grande invenção, não é? Não há aqui grandes invenções. O Bayern raramente fica sem marcar, está com uma média de gols de 2.9. Curiosamente tem sofrido 1.1, olhando as últimas 10, 15 partidas. Mas marcam então 70% dos últimos jogos do Bayern. Sofreu aqui, sofreu do Pafos, é verdade, sofreu do Hoffenheim, sofreu do Augsburgo para a taça, sofreu que o Dortmund não aparece ali, sofreu aqui para a taça também, não, isto é campeonato, aqui é a taça, sofreu do Stuttgart na Supertaça, é verdade que sofreu do Dortmund também. O Bayern tem realmente tido aqui alguma capacidade de encaixar pelo menos um golinho, perceba a malta que se vai atravessar no mais 2,5 a 1.37, porque claramente vão olhar para isto e vão ver um jogo extremamente over. Vocês já sabem qual é a odd que eu vou falar. Apesar de ser um contexto do Bayern fora, aqui marcou 2 gols na primeira parte, aqui tinha marcado 2 também, tinha sofrido, aqui estava a 0, aqui tinha marcado 2, aqui este é a Liga dos Campeões, aqui apenas tinha marcado 1, aqui tinha marcado 2, aqui tinha marcado apenas 1, no Berlim em casa aqui não sofreu na primeira parte, sofreu e marcou, 0-0, sofreu, marcou. Isto aqui já é mais antigo. Porquê? O mais de 1.0 HT 1.35, ou seja, a haver um golo na primeira parte 1.35 parece-me interessante. Mais de um golo e meio na primeira parte a 1.97 pode valer a pena a moeda. O mercado anda um bocadinho desajustado no que é jogos do Bayern e a haver pelo menos 2 golos nas primeiras partes do Bayern, sempre olhando mais ao Bayern a marcar do que propriamente a ser o adversário a marcar ao Bayern, depois o Bayern empatar ou o Bayern estar a ganhar o adversário a empatar. Mas há aqui uma pequena nuance. Por isso é que eu disse uma moeda. Porque o jogo é fora. O Bayern tem sido uma equipa mais para marcar e aproveitar esse mercado e algum desajuste por parte do mercado quando é jogos fora, em casa do Bayern. Ou seja, quando o Bayern joga em casa e não tanto quando o Bayern joga fora. Ok? Portanto, mas acho que pode valer a pena o risco da moeda, tendo em conta o contexto atual do Bayern. O Bayern, marcando as partes, está a 1.67, quase 1.70. Também não parece aqui muito descabido, mas também teria aqui algum cuidado no tipo de valor que poderiam entrar olhando a um jogo fora. O Bayern vem num jogo muito exigente, porque teve toda uma segunda parte a jogar com 10 perante a equipa do PSG, portanto há aqui um desgaste físico acrescido. Alguma atenção a isso. O Bayern, em termos de cantos, nas primeiras partes, o Bayern tem uma média de cantos a fora de 2.5. Um União de Berlim também é uma equipa muito forte na primeira parte, muito forte no contexto, sobretudo em casa, do que é cantos, ok? Vocês terem uma ideia, a média de cantos do União de Berlim cá tem sido 5.6, fritos 4.7, mais 3.5 antes HT a 1.50, praticamente a 1.45.
parece-me também muito, muito, muito interessante para este jogo, e até o ideal se quiserem fugir a golos, a Bayerns a marcar em ambas as partes, Bayerns a vencer ao intervalos, essas coisinhas todas, pode ser girar, também pode ser um jogo muito interessante para se buscar exatamente esta linha de cantos em live, sobretudo se tivermos um União de Berlim a conseguir criar dificuldades esta equipa do Bayern. Amigos, vamos para a Inglaterra. Tottenham Hotspur contra Manchester United. Estamos a falar de um jogo que poderia ser o jogo do cortar o cabelo do adepto do United, mas não vai acontecer. Estamos a falar de um Tottenham 2.80, empate 3.62, Man United 2.45. Um Tottenham que veio de uma excelente vitória, tendo em conta que estava aqui um bocadinho entalado. Os recentes jogos. O Tottenham teve aqui alguns altos e baixos em termos de exibições, quer Liga dos Campeões, quer Taça da Liga, quer Campeonato Inglês. Venceu com alguma autoridade o Copenhague 4-0. O Man United veio de uma excelente primeira parte, no qual vai para o intervalo a vencer por 1-0 com o Nottingham. Mas depois teve um pequeno descalabro naquele arranque de segunda parte e de lá consegue reagir e vem do 2-2. Mas para todos os efeitos não perde há 4 jogos, teve 3 vitórias seguidas, empatou com o Nottingham. Curiosamente marcou nos 4 jogos, sofreu em 3 deles. Nos últimos 5 jogos sofreu em 4. Portanto, já sabem para onde é que eu vou. O mais 2,5 está quase a 1.60, está a 1.75. Para mim parece-me bom. Se te chegar a subir uns tiquezinhos para 1.70 vai-me parecer top, mas tendo em conta que estamos a fazer o vídeo ligeiramente mais cedo e isto perto da hora do jogo de sábado, a minha opinião é que esta odd vai baixar e não subir. Houve 0.50 está a 1.30 e vamos terminar com gols marcados nas partes a 1.60. Parece muito, muito giro também. Olhando às exibições que o Man United tem feito, olhando ao ter sido este Man United nas recentes partidas e na clara evolução, nem é uma questão de técnica ou tática, é a evolução mental da equipa, a forma como a equipa encara os jogos, por exemplo. Handicap mais de 0.75 a favor do United parece-me interessante, está a 1.31. Olhando à forma como estas equipas jogam, o Man United continua a ser das equipas que mais proporciona cantos nas primeiras partes, dentro do contexto inglês, aos adversários. O Tottenham é uma equipa que ganha muitos cantos na primeira parte. O Tottenham é uma equipa que acaba muito do seu jogo nos corredores e forçar muito cruzamentos. O Porro, por exemplo, chega a fazer cruzamentos quase dos últimos... Nem está no último quarto do campo, está nos últimos 3 quartos de campo. Portanto, cantos na primeira parte, 4.5 cantos HT a 1.56. Parece uma excelente oportunidade de mercado para este jogo. Acredito que seja um jogo excelente para se buscar golos. O melhor cenário possível, Tottenham a perder ao intervalo pela exposição que pode ter e o United a ter que ficar talvez numa postura um bocadinho mais de expectativa e procurar a transição. Cenário também muito top. Um United a perder ao intervalo e a ter que arriscar algo mais na segunda parte, e o Tottenham tem na tal transição ofensiva uma das suas maiores capacidades dentro do que é o seu jogo, e o United é uma equipa que volta e meia é um bocadinho anjinha na forma como trabalha a transição defensiva. Continuando, o Arsenal vai de vento em popa. O Arsenal vem de 5 vitórias seguidas no campeonato, vem varrendo tudo que lhes aparece à frente em termos de contexto de Liga dos Campeões. Sunderland está a 8.50, empate 4.80, Arsenal a 1.41. Mas atenção aqui a este Sunderland, porque é a equipa sensação, uma das equipas sensações atualmente da Premier, uma equipa que acabou de subir de divisão, tem 10 jogos realizados, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, ocupa neste momento a 4ª posição. Ok, o Sunderland em casa ainda não perdeu, 3 vitórias, 2 empates. Se não estou em erro, tem vitórias em casa, como por exemplo, venceu o West Ham, venceu o Brentford, empatou com Aston, empatou com Everton, o que na teoria seriam equipas ligeiramente capazes, ligeiramente superiores a esta equipa do Sunderland. O Arsenal, como eu disse, vem aqui de vento em popa. O Arsenal pode ter aqui algumas ausências para o jogo. Odegaard, Luis Kelly, Madueke não sei como é que está, o Lloris não sei se já está apto ou não, o Zubimendi também tinha sido com um problema físico. Não sei até que ponto poderemos ter aqui estas equipas em campo. Mais de 1.30 acredito que venha a acontecer. O Sunderland, nos últimos 5 jogos, apenas não marcou o United. Teve ali um outro lance para marcar. Portanto, nos últimos 5 jogos marcou sempre. O Arsenal já por si, nos últimos 5 jogos, marcou sempre. Não sofreu nunca. Portanto, este mais do e meio, tentem sempre ir buscá-lo numa ótica de ser o Arsenal a marcar 2 golos e não propriamente do Sunderland a marcar. O Arsenal neste momento está extremamente coeso defensivamente. Okay? Tem sido uma equipa muito bem e muito sólida defensivamente. Mesmo assim, e mesmo olhando ao que têm sido os jogos do Arsenal, a forma como o Arsenal, quando se encontra em vantagem e depois gera a partida, tentando sempre nunca se expor a um possível crescer do adversário, ou permitir que os jogos fiquem partidos, ou permitir que de repente o adversário tenha algum tipo de caudal ofensivo constante e ascendente no jogo. Handicap a favor do Sunderland de mais 2.25 a 1.22 parece-me interessante.
E, terminando aqui esta partida, cantos a favor do Arsenal na primeira parte, mais 2.5 a 1.53, também me parece interessante. Vamos falar das equipas que mais beneficia deste tipo de lances para marcar golos e para chegar à vantagem e resolver jogos dentro da Premier. Tem uma média de cantos na primeira parte de 3.5. Curiosamente o Sunderland só sofre uma média de 1.4, atenção a isso, mas se tiver a antever o que eu acho que vai acontecer, que é um Arsenal com mais bola e um Sunderland a criar dificuldades e a procurar muito o que é a transição, mas o Arsenal querer-lhe tirar essa arma do jogo, acredito no Arsenal a estar aqui bastante presente dentro do meio campo do Sunderland e instalado perto das imediações da área da equipa do Sunderland, os Black Cats. O menos de 3,5 está a 1.28, está bem melhor em termos de convite do que o mais de 2,5, quase a 2.0 de odd, muito pelo aquilo que eu já falei anteriormente. Terminando aonde, meus amigos, que já vamos com um vídeo longozinho, Tondela contra o Vitória. Estamos a falar de um Tondela a 2.88, desculpa, 82, empate 3.18, Vitória 2.58, mais de meio 1.38, mais de meio 2.24, over 0.50 1.50, ambas marcam 1.94 e gols marcados nas partes a 1.94. Tondela, últimas 5 partidas, venceu o Vila Real com textas a Portugal, porque no campeonato levou 3 do Rio Ave, perdeu com o Sporting em casa 3-0, perdeu fora o Benfica 3-0, taça da Liga, mesmo tendo feito uma primeira parte minimamente interessante. AVS 2-2. Tondela ocupa neste momento a penúltima posição do campeonato, tem apenas 6 pontos, frutos de uma vitória e 3 empates, os restos são 6 derrotas, marcou 6, sofreu 19. Mas o Vitória vinha de uma vitória com Santa Clara, uma vitória complicada na taça contra o Nuno de Lamas, mas depois perdeu em fama. E apesar de uma boa primeira parte contra o Benfica, perde com o Benfica por 3-0, ocupando neste momento a 11ª posição, com 10 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, 5 empates, 9 golos marcados, 17 golos sofridos. Para este jogo, gosto mais do e-mail a 1.40. Porquê? Tondela tem demonstrado debilidades. Tem sofrido golos de toda a gente, até do Vila Real sofreu. O Vitória, mesmo estando com um plantel extremamente débil em variedíssimas posições, fez uma primeira parte interessante com o Benfica. Pode haver alguma outra coisa a retirar. Acredito que haja aqui um ou outro jogador a poder regressar para este jogo em Tondela, na terra de Viseu, e o Vitória tem que começar a ganhar pontos. O Vizela que entra neste jogo um bocadinho pressionado, porque pode estar a entrar outra vez numa série de más resultados. Tem agora 2 derrotas seguidas. Se não ganhar, são 3 jogos sem vencer. Se perder, são 3 derrotas seguidas contra um dos não quero chamar pseudo, mas um dos lanternas vermelhas, vamos colocar assim. Porque eu gosto mais do e-mail. Um Vitória é precisado de resultados. Um Tondela também é precisado de resultados. Uma equipa extremamente débil no momento defensivo, quer transição, quer quando o adversário está instalado em organização ofensiva. Um Vitória que tem tido problemas na transição defensiva e em organização defensiva, e é uma equipa que também com bola tem tido algumas dificuldades. Portanto, podemos ter aqui um jogo anárquico, em que poderemos não ter grandes períodos de domínio do Vitória e um jogo em alguns momentos, de certa forma, quase a ficarem aberto. Portanto, gosto muito deste mais do e-mail a 1.40. O gols marcados em menos partes poderia ser muito interessante, porque tem quer uma equipa, quer outra, tem proporcionado isso. Tondela aqui, gols marcados em menos partes, 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 a maior parte das vezes pelo adversário. Vitória, aqui estava a zeros, aqui só estava 0, mas teve gols marcados em menos partes, aqui estava a zeros, aqui houve gols marcados em menos partes, aqui também houve, mas sempre mais no contexto, se vocês forem a ver, no contexto fora do Vitória. Gols marcados em menos partes aqui, aqui não houve, gols marcados em mais partes aqui, mais jogos do Vitória este ano, sobretudo quando o Vitória joga fora, aliás. Gols marcados em mais partes aqui, nesta Vitória, e aqui 0-0, e aqui gols marcados em mais partes. Portanto, o Vitória tem sido algo propício a gols marcados em mais partes, sempre pelo contexto do adversário. Aqui a questão é que o adversário é o Tondela, portanto tenham aqui algum cuidado. Gosto simplesmente do mais do e-mail a 1.40 e pode ser um jogo muito interessante de se explorar. Em que cenário? Um Tondela vai ser no intervalo e o jogo a começar a haver minutos, trabalhar race e cantos a favor do Vitória. Vitória é uma equipa contando, digamos, quase numa situação de desespero. Muito jogo para o corredor, mandar bombos, toda a gente cruza para ali, procura muito os corredores. O Vitória tem tido problemas a construir pelo corredor central. Falta, digamos, um criativo naquele meio campo. Golos à frente, sempre o Tondela a vencer. Portanto, fiquem atentos a isso. Alverca, Rio Ave. O Alverca vem de uma boa exibição em Alvalade, apesar da derrota por 2-0. Já o Rio Ave parece vir aqui ligeiramente em crescendo. Temos aqui o Rio Ave até a derrota com o Estoril em casa por 4-0.
tinha tido 2 vitórias seguidas depois de 2 empates. Estamos a falar de um Alverca 2.30, empate 3.30, Rio Ave 3.16, mais de meio 1.34. Gosto. Duas equipas algo apontadas ao over. 2-0, 4-0 perdeu, 3-1 ganhou, 2-0 venceu, 2-1 perdeu. Rio Ave levou 4, ganhou 2-1, perdeu 3-2, ganhou 3-0, 0-0 com o Famalicão, mas o Famalicão, contexto aqui muito específico do que é o jogo. Portanto, mais de meio 1.34 gosto. E vou gostar de gols marcados nas partes a 1.87. Acredito que esta odd até sábado baixe ligeiramente, porque quer uma equipa quer outra têm sido algo dadas ao golo. Okay? O Rio Ave tem sido uma equipa muito propícia para os jogos, com ambas marcam. Jogos sem sofrer, o Alverca tanto sofre como não sofre, aqui há alguma atenção a isso, mas são duas equipas com alguma tendência para deixar lá o seu golinho. Ok, 75% para o Alverca, 60% para o Rio Ave. Primeiro a marcar e ganhou no fim, curiosamente 83% das vezes isso resultou para o Alverca. 60% das vezes o Alverca marca primeiro. Ok? Média de gols de uma equipa 1.3, 1.4. Gols sofridos, o Rio Ave tem quase uma média de 2, olhando aos últimos jogos. Gosto muito dos gols marcados em ambas partes a 1.87, até pelo que o Alverca consegue fazer quando joga em casa. Ok? Gosto muito disto. Um golinho do Alverca, por exemplo, está a 1.30. Também pode não ser descabido, tendo em conta que o Alverca só não marcou em casa ao Gil. Porque marcou a Vitória, marcou o Tondela, marcou o Benfica e não marcou o Braga, mas esteve muito perto de o fazer. Já o Rio Ave, quando joga fora, marcou e sofreu, não marcou nem sofreu, marcou e sofreu, marcou e sofreu, marcou e sofreu. Portanto, nos últimos jogos do Rio Ave fora, em termos de contexto interno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apenas não marcou ou sofreu contra o Famalicão Rio Ave. De resto, marcou e sofreu sempre. Portanto, gosto bastante. Terminando, que o vídeo já vai longo, meus amigos. Santa Clara Sporting. Sporting vem de um bom resultado em Turim. Uma bola, teve bons momentos no jogo, teve momentos que esteve um bocadinho por baixo, teve que sobreviver, mas sai de Turim, não quer dizer com a moral revanecida, mas sai com o Turim com noção que fez muito boas coisas e podia ter feito outras tantas melhor. Santa Clara 7.81, empate 4.39, Sporting 1.43. O Santa, que vem de perder em Barcelos por 1-0, depois de ter sido goleado por parte do Braga por 5-0 em termos de contexto de taça da Liga. Tinha vencido o AVS em casa por 2-0, mas depois tinha perdido fora com o Vitória 2-1, tinha perdido com o Tondela. O Santa Clara em casa, nas últimas 5 partidas, perdeu com o Rover em contexto europeu, empata com o Estrela, vence o Alverca, perde com o Tondela, vence o AVS. Certo que Tondela e AVS são duas equipas com um contexto aqui bastante inferior à realidade do Santa, mesmo assim o Santa está numa 8ª posição, jogo bastante complicado para o Sport nos Açores, não sei como é que está a meteorologia, o jogo, uma relva que rapidamente fica muito pesada, muito mole, apesar em termos de contexto a bola não rolar, mole em termos de contexto rapidamente ser propícia a ter alguma dificuldade de tração. Estamos a falar de um Santa que num confronto direto recente, apenas 1-0 o Sporting vencer, o Sporting vence aqui para a Taça Portugal 2-0 e 2-1 com prolongamento, aqui perdeu em casa 1-0, isto foi com o João Pereira, fez a vitória 1-0 arrancada a ferros. Portanto aqui algum cuidado aqui a trabalharem os overs. Tudo bem que se calhar muita gente está a projetar um Sporting que fez o que fez em Tondela, um Sporting que fez o que fez com o Estoril naquela primeira meia hora. Pode não ser o caso, podemos ter um Sporting, um registro de jogo muito parecido ao Sporting Tondela, desculpe, não é Sporting Tondela, o Sporting Alverca da última jornada do campeonato, em que o Sporting teve algumas dificuldades a quebrar o bloco defensivo do Alverca e o bloco bem, as linhas bem juntas e um bloco bem fechado por parte da equipa do Alverca. O Sporting pode apanhar algo do género contra o Santa Clara, portanto o mais 2,5 está quase a 2 de odd. Não tenho essa confiança para vos dizer, aproveitem que o mercado está desajustado completamente, isto é uma excelente dose a aproveitar. Para mim, na minha ótica, na forma como eu vejo as coisas, como eu faço as coisas, acho que não tem aqui grande valor. Prefiro mais o gols marcados nas partes a 1.80. O Santa nos jogos recentes em casa, aqui estava a 0, aqui também estava a 0, aqui estava 2-1, aqui estava a 0, aqui isto é contexto europeu, mas estavam igual. Sporting a jogar fora. Gols na primeira parte, 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 gols da primeira parte, gols da primeira parte também. Aqui estava a dizer, mas é o contexto da Supertaça. Mas é o contexto aqui da Taça Portugal, aliás, até do ano passado, não é da Supertaça. Portanto, eu gosto aqui do gols marcados nas partes um bocadinho nesse meio. Vocês estão a dizer, mas estes gajos estão a dizer uma coisa agora, não estou-me a contradizer no que é golos, mas um Sporting que teoricamente terá mais bola, terá mais tempo instalado dentro do meio campo do Santa Clara. A probabilidade de surgir um golo da equipa mais forte existe sempre. O Sporting, digamos, chega a esta fase ligeiramente motivado, vem 3 vitórias seguidas, uma boa vitória pelo contexto, mesmo assim
arrancada com o Marselha, uma boa exibição então dela, por ter dado uma tareia, uma vitória para a taça da Liga, metendo os miúdos e mostrando de serviço os miúdos, 5-1 contra o Alverca, uma vitória 2-0 com o Alverca justa, apesar das dificuldades, mas justa, um empate em Turim com muita coisa boa e muita coisa bem conseguida, apesar também de algumas dificuldades. Portanto, podemos ter aqui um Sporting muito instalado dentro do que é o meio campo de Santa Clara. Portanto, a probabilidade de surgir o golo do Sporting pode realmente lá estar, sabendo das dificuldades que o Santa Clara pode apresentar ao Sporting. Pegando nisso, para terminar, primeira parte, 2 cantos do Sporting na primeira parte a 1.38, parece-me interessante. O Sporting na primeira parte a ter 3 cantos, ou seja, mais 2.70, mais 2.5 a 1.75. O Sporting nas primeiras partes está com uma média de 3.4. Curiosamente, o Santa Clara não tem permitido grandes cantos ao adversário, mas aqui o contexto de jogo é diferente. Jogo interessante para se trabalhar. Golos, se o Sporting estiver a perder, golos à frente, por uma maior exposição e talvez uma maior expectativa do Santa Clara e possíveis transições. Cantos a favor do Sporting, se o Santa Clara estiver à frente, nessa mesma ótica que eu falei anteriormente, no exemplo anterior, que cantos do Sporting, cantos no jogo, os tais overs à frente, tivemos um Sporting a 0, um Sporting a perder ao intervalo, por exemplo, pode ser muito, 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 muito interessante. E gosto do gols marcados nas partes a 1.80, que acredito que vai baixar para ir para casa de uns pontos 70, 1.60 e qualquer coisa. Amigos, estamos conversados. Bom jogo para trabalhar nestes cenários que eu vos falei. Jofrico 99 na Bet7. Excelentes bet builders e mercados vocês podem aproveitar também, e tirando proveito do cash out que a casa tem. MyBest, excelentes mercados de cantos e de gols em pré e em live. E muitos bons mercados quando vocês gostam tanto. Jogador X a marcar e equipa vence, jogador X a marcar apenas e só. E excelentes mercados para quem gosta de apostar na NBA, porque tem mercados que dói. Quer uma, quer outra, Jofrico 99 em minúsculas, toda a informação ou no site, ou nas redes sociais, ou no Telegram. Deixem aquele suportezinho, comentem, deixem o like, partilhem. O vosso comentário e o vosso like é extremamente importante por causa do algoritmo, amigos. Não me canso de dizer isto. Amigos, o vídeo já vai longo. Vemo-nos no próximo vídeo, será sábado para domingo.